Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um ACECast, o podcast da Associação Comercial. E hoje não é diferente das outras vezes, a gente traz aqui um especialista num assunto que é muito importante e cada vez mais atual, até mesmo por conta do momento que a gente vive em nosso país, né? Hoje eu tenho a satisfação de trazer um amigo, aliás, sempre trago amigos aqui, mas amigos que têm qualidade e conhecimento, que é o Valdemar Pellegrino Júnior, ele que é advogado, CEO do Grupo Ethics Vigilância, foi fundador da Guarda Civil Metropolitana. Aliás, se eu ler o histórico dele aqui, o currículo dele é enorme, né? Tem graduação em gestão empresarial, é diretor sindical patronal dos sindicatos voltados à segurança. E também tem um programa aí que faz inserção semanalmente aí com dicas de segurança. Que, aliás, eu sempre acompanho, recebo e gosto muito. Obrigado da presença, Pellegrino. Bom, obrigado do convite, né? Eu acho que é uma hora propícia para a gente bater um papo. Por conta da semana passada sair os dados do anuário, né, da segurança pública e da segurança privada. E eu acho, né, que nós vamos conseguir passar algumas informações muito importantes para o lojista, para o comércio e para a cidade de Jundiaí. Legal, Pellegrino. Nosso tema hoje é: quais são as melhores práticas de segurança para a sua empresa? Então a gente que sempre fala com o pequeno, com o médio empresário, né, que nos assiste, coloca aí seu joinha, se inscreve, compartilha, passa aí para os seus amigos, que a gente vai agora entregar conteúdo de relevância e importância. E eu já quero ir direto ao ponto. Já que você fala sempre das suas dicas, quais são as melhores práticas para que realmente esse comerciante, esse empresário, garanta a segurança do comércio, Pellegrino? Então, tem uma mística muito grande com serviços de segurança que diz que é o preço, que é muito caro, então não consegue atender pequenos e médios lojistas. Só que hoje em dia, com a tecnologia e com alguns protocolos de segurança, todo projeto é viável a baixo custo. Então, o que nós temos que fazer? Depende de uma análise de risco, de uma inserção de onde está aquele comércio, qual é o entorno, quais são os riscos daquela região, e com base nisso, um especialista monta um projeto personalizado e que caiba no bolso do lojista ou de condomínios, de moradores, síndicos, e aí vai. Então essa é a nossa dica, e para isso, por isso que eu falo bastante do entorno, né? E como eu te falei já na inicial, a gente vê um anuário de segurança privada e segurança pública que foi publicado a semana passada. Todos os crimes registrados reduziram em 2 dígitos. Então você vê, por exemplo, os registros de crime em comércio teve uma redução em 2023 de 19%. Só que aí você fala, por que aconteceu isso? É porque a polícia está mais atuante? É porque a população está mais controlada no quesito segurança? Não, porque a bandidagem migrou. E migrou para o crime cibernético. Então, se você pega hoje, nesse anuário, as informações do crime cibernético, do celular, então o celular passou a ser uma peça-chave de segurança e proteção também para o comércio. O celular é vilão. É o vilão dessa história toda. Porque o bandido não quer mais se expor, não quer fazer uma intervenção de rua. Ele, da casa dele, ele consegue aplicar golpes. Foi 1.960.000 ocorrências de golpes, estelionatos, com o celular sendo utilizado em 2023. Então você vê que é um negócio que realmente é uma mudança de perfil da mente criminosa. E não vai se expor, não vai combater com a polícia, e para ele está tudo certo. Pellegrino, voltando, você me falou um pouquinho da questão de projetos, né? Para garantir essa segurança do trabalho. Quais são, pensando de novo, no pequeno, no médio, quais são essas tecnologias que de alguma forma pode ser implementada num pequeno comércio de rua, né? Como que você vê? Desde do pequeno e aí vai subindo, na verdade vai aumentando talvez essa proteção. O que de início, se uma empresa já fizer, já ajuda bastante?
Eu acho que um bom sistema de alarme e um sistema de câmeras monitoradas nesse comércio já ajuda bastante. Hoje nós temos pânico silencioso. Então, se o lojista se sentir coagido, ele vai acionar o pânico e uma empresa de vigilância vai mandar os motoatendentes. Já em alvo, com as imagens do local. Então, o mesário da empresa de operação, do mesário de operações, já está vendo em tempo real o que está acontecendo naquele comércio. E já vai dando os indicativos para uma ocorrência virar 190 policial, ou o próprio atendimento nosso da empresa de segurança, que vai ser com certeza a primeira viatura a chegar no local, consiga dar o procedimento que aquela ocorrência merece. Então é um investimento muito pequeno. A tecnologia melhorou demais. E quando ela melhora demais, o preço cai. Então isso a gente já hoje consegue. E aí tem os protocolos internos, quando eu falei em análise de risco. Protocolos internos, por exemplo, sangria de caixa, operação com caixa eletrônico. Então, tudo isso a gente tem que levantar para saber, agregar qual o grau de risco que aquele cliente está tendo naquele entorno, naquela regionalização da onde ele está com a loja. Na verdade, assim, né? Você falando, eu fico refletindo, cada caso é um caso, sim, cada empresa tem sua realidade. E eu, como advogado, inclusive eu percebo que a questão da câmera de filmagem, ela é muito interessante, porque se você amanhã ou depois você precisar tomar uma medida judicial, o juiz ele não conhece as pessoas, né? Ele conhece as provas. E o uso de uma câmera de filmagem, ela pode servir de prova. Né? Isso é muito benéfico, inclusive, para o empresário. Inclusive porque o roubo, o furto, aliás, o furto, ele pode estar acontecendo, inclusive, até mesmo dentro do próprio estabelecimento, não é, Pellegrino? Fraude interna. Fraude interna. Fraude interna. Hoje, por exemplo, inclusive você deve ter visto uma das últimas dicas minhas, hoje tem equipes de manutenção das máquinas que passam cartão que colocam vírus dentro dessa máquina. Nas máquinas por operação, por aproximação. Então, quer dizer, você às vezes se cuida do seu entorno, cuida da sua loja, mas vem uma pessoa mal intencionada de fora e aplica um golpe. Por isso que a internet está aí. Por isso que a segurança eletrônica, ela vai tentar coibir, mas também não é 100% de garantia, porque tem agentes externos que podem vir fraudar o seu negócio. Pensando na dinâmica do comerciante, que muitas vezes ele tem a questão da carga, descarga, carregando para talvez colocar no estoque ou descarregando para entregar para o cliente. Esse é um ponto também de atenção, que inclusive talvez a sua empresa atenda. E aí eu até queria entender um pouquinho mais. Eu sei que sua empresa hoje tem um grande número de colaboradores, inclusive gostaria que você falasse a respeito. Mas essa dinâmica interna da empresa é algo que também precisa ser prestado atenção? Tem que dar atenção para isso? Tem sim, e aí a gente aconselha as câmeras externas em via pública, em ambos os lados, que podem refletir as imagens, inclusive no momento dessa descarga, que é um dos pontos fortes dos assaltos, é quando recebe-se as mercadorias. Depois que ela está acomodada na sua loja, aí o risco até diminui. Mas do recebimento da mercadoria tem que ter um protocolo de proteção para o lojista, com certeza. Sim. Análise de risco é algo que hoje as empresas fazem, você faz, como que funciona e no que essa análise de risco ela ajuda o empresário? Tá. Né? Tem até o termo que eu vi que você colocou na sua descrição. Aliás, você passou uma bela de uma descrição para a gente, né? O risco incubado. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, quando você faz uma análise de risco, todos os fatores internos e externos daquele contrato, daquela loja, é levado em consideração. Mas os riscos, muitas vezes, as pessoas que são especializadas em segurança estão vendo e o próprio proprietário, muitas vezes, despreza. Então, é a segurança do seu entorno, é um rufo em cima da sua loja,
são telhas que facilmente podem ser tiradas e não percebidas, é o corte da energia elétrica na entrada da sua cabine, da sua caixa de força. Então, nessa análise de risco, tudo isso é levantado, tudo isso é verificado. E aí coloca o grau de risco de acordo com a intensidade. Então, por isso que não adianta ir lá contratar uma empresa, por exemplo, de segurança eletrônica. Eu tenho empresa de segurança eletrônica e normalmente acontece isso. Não, eu quero só um sensorzinho aqui para verificar a entrada e saída e avisar quando eu abro, quando eu fecho. Às vezes, muitas vezes, isso não é suficiente. Qual é o risco do seu estoque? Qual é o tipo de estoque que você tem? Tem um valor paralelo, um valor comercial agregado para a bandidagem? Tem. Esse lojista tem que tomar 2 vezes mais cuidado. Exemplo, medicamentos. Exemplo, cigarro. Exemplo, celulares. Então, é uma condição personalizada de um projeto de segurança que a empresa de segurança faz e faz bem feito para a tua proteção futura. Ô Pelegrino, fico imaginando aqui a seguinte situação. Eu comecei a empreender, o meu negócio está dando certo, minha empresa está crescendo. Em que momento exato eu preciso olhar para essa situação da segurança? É logo quando eu comecei a pensar no meu trabalho ou é no decorrer, a partir de determinado momento que eu estou? Em que momento que eu devo pensar que eu preciso ter algo mais estruturado? E digo mais, talvez ter uma empresa do meu lado, não só eu fazer da forma como eu acho. Você observa isso? Tem o momento certo ou não? A segurança, ela cuida da incolumidade das pessoas e dos bens. Então, a partir do momento que você pôs a primeira pessoa empreendendo contigo, ou você sozinho, você já está no risco. Então, você tem que ter uma assessoria técnica especializada para isso. Muitas vezes, a gente percebe isso também diariamente. Você começou a empreender. Você está numa loja que tem 20 metros quadrados. Você cresceu, você alugou a loja do lado. Você alugou o galpão atrás. Então, é o tal do puxadinho. E muitas vezes você estacionou na sua proteção, na sua loja originária. Então, a cada vez que você tem uma mudança de layout, a empresa tem que ir lá e redimensionar o projeto de segurança para você. Isso é uma constante. E um negócio muito interessante, você agrega o risco. Então, por exemplo, no anuário, a gente percebeu o seguinte, a migração do crime para o celular, para a internet. O celular furto, ele acontece das 5 da manhã ou às 20 horas, no trajeto das pessoas. Eu estou saindo para trabalhar, tá certo? E eu estou voltando do trabalho. Desculpa, eu falei uma besteira. Roubo de celular, roubo. Ou ele acontece às 5 da manhã no trajeto do funcionário ou das pessoas para o trabalho, ou às 20 da noite, quando você está voltando. O furto, 78% das ocorrências de furto registradas acontecem das 10 às 11 da manhã, na frente de um comércio ou na frente de um banco. Por quê? A bandidagem sabe que você vai utilizar um celular. Então, você é gerenciador do seu risco também. E esse roubo do celular, que inclusive você colocou no início da sua fala, a gente percebe uma crescente e esse roubo, ele fomenta as organizações criminosas. Qual é o fim específico disso ou não? Mark, hoje o celular ele é muito roubado porque uma vez que rouba o aparelho, o cara consegue aplicar o golpe, consegue fazer um Pix, consegue fazer uma transferência. O porquê de tanto isso? É a porta de entrada das grandes facções no mercado do crime cibernético. E é a segunda maior causa de insegurança da população nacional. Só para você ter uma ideia. Então, o crime organizado também se organizou nos crimes cibernéticos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas dicas que a gente dá, como você bem falou, né? A gente emite uma dica a cada terça-feira. Nessas dicas já teve uma, inclusive, que nós falamos sobre isso. Hoje você tem 1,9 celulares por brasileiro. Então já são quase 2 celulares por pessoa. Por que isso? Porque você tem que ter um celular só para fazer as operações de banco e não andar com ele. Isso é uma dica de segurança importantíssima.
O outro é no dia a dia, que não tem os aplicativos de banco. No caso de roubo, de refeinização para obtura, para captação de dados, você está com o celular que não tem a operação bancária. Então, essa é uma dica que eu deixo aqui para o seu público, né? Principalmente do comércio, para que você não seja alvo de refeinização e golpes do Pix. Tem N golpes, né? Agora em Jundiaí está uma moda que vocês... Teve um vazamento de informações, ainda não se apurou como, né, e de onde veio essa informação, mas que uma facção criminosa liga para você, sabe o nome da sua empresa, sabe o seu nome, sabe o endereço de moradia, e aí vai fazer aquela tal da, eu quero dinheiro para manter a sua vida nessa tranquilidade que você está hoje. Então, grandes empresários de Jundiaí já estão sendo alvos dessa fraude, desse golpe. Eu queria justamente ouvir de você, porque quem nos acompanha aqui, muitas vezes a gente fala e a gente, eu ouvi dizer que alguém teve esse problema. Você como lida diretamente com isso? Isso realmente está acontecendo? Você conhece muitas pessoas que já tiveram esse tipo de problema? De o bandido chegar, viu? Hoje você tem o Pix, faz a identificação facial, transfere o dinheiro que está na conta para ele. É o que realmente você está vendo, né? Eu estou fazendo a pergunta e talvez já sei dar a resposta. Ou é algo que você ouve dizer? E a outra coisa que eu queria colocar para você é o seguinte: eu sou advogado, você sabe, e eu confesso para você que os advogados também estão com esse problema. O pessoal está se apropriando, entrando nos processos, e o processo qualquer pessoa consegue entrar, né? O processo é público, você consegue ter o nome do advogado, você consegue ter o nome das partes, e aí você faz uma busca de número e você entra para o cliente falando que o cliente ganhou, que precisa depositar tal valor de taxa. Eu, inclusive, estou passando por isso no escritório. Sim, você me comentou. Já várias pessoas... clientes, meu doutor, é para depositar mesmo? E, para com isso, é golpe. Então, assim, você, como é da área, tudo isso está acontecendo mesmo? Ou ainda é uma nuvenzinha que está passando que a gente tem que começar a tomar cuidado? Todo santo dia. São 170 fraudes a cada 16 segundos. 170 fraudes a cada 16 segundos. Ou golpes, né? Como vocês quiserem. Agora, o mais importante disso, como eu falei, a porta de entrada da bandidagem está na internet e nas melhorias cibernéticas aí. Já tem golpes hoje que a pessoa, por inteligência artificial, coloca uma ligação em vídeo, você está vendo a sua mãe, a voz é da sua mãe lhe pedindo uma ajuda. Então, quer dizer, como é que você vai fazer ou ter a tranquilidade e o equilíbrio de desconfiar daquilo? Você está vendo a fisionomia da sua mãe. Hoje tem golpes que as pessoas te ligam em vídeo colocando uma menina menor, nua, querendo conversar com você pelo vídeo. Aí, 2 segundos que você conversa, aquela imagem é capturada e a quadrilha depois volta com uma ameaça dizendo: ou você me dá algum dinheiro, ou essas imagens de você com pedofilia vão ser espalhadas na rede social. Então, tudo isso, por isso que eu te falei, aí fica provado por que o crime diminuiu em assalto a transeunte, assalto de carro, em furto, roubo de carro. Diminuiu porque eles têm a tecnologia que eles aprenderam a trabalhar. Migraram e estão ganhando muito mais. Muito mais sem se expor, sem o risco. E as polícias especializadas, elas estão estudando isso. Elas têm departamento especializado na Polícia Civil que cuida só de crimes cibernéticos. Mas é muito rápido, você viu, é muito volume. São 170 crimes. Entendeu? Então, como é que nós vamos... Isso aqueles que são rachurados pela polícia, que são comunicados por um boletim de ocorrência. Mas a grande, eu acho que sem chance de errar, é o dobro disso, porque metade não faz a comunicação do crime. O Pellegrino, e assim, né? De novo, até mesmo por conta do conhecimento da lei,
a questão cibernética, os crimes cibernéticos, eles mudam numa velocidade tão grande, inclusive por conta da inteligência artificial. Sim. Hoje, antes de vir para cá, estava vendo um vídeo, uma inteligência artificial conversando com outra inteligência artificial. Então, vai mudando numa velocidade que a lei não consegue acompanhar, né? Então, o judiciário não tem um aparato para conter tudo isso aí. E a bandidagem, como você diz, ela se aproveita, principalmente dos que não estão informados. Mas eu queria entrar num outro assunto que você também trata, que é o seguinte: o comerciante hoje, normalmente ele tem uma maquininha lá que é por aproximação, é por cartão, enfim. Quais são os cuidados que o lojista tem que tomar com essa maquininha? Lá é um local que também acontece crimes? Sim. Como eu falei, a dica nessa da fraude por aproximação, né, por um aplicativo que é instalado por um pseudo manutencista dessa máquina, ele não deve tirar o olho da máquina. Nunca. E toda e qualquer manutenção que seja feita,